Fala aí, torcida, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, uma baita notícia agora pela manhã, né, cara? O Andrei Santos foi convocado para a seleção brasileira principal, cara. Depois de muitos anos, o Vasco tem um jogador convocado. Vamos falar desse assunto. Vamos falar também da convocação de outro jogador do Vasco, né, titular do nosso time, que vai para outra seleção. Também vamos falar de reforços, cara. O Luciano Juba e Souza. Será que eles vão vir para o Vasco? Também vamos falar aqui da situação envolvendo o clássico de domingo aí contra o Flamengo, provável time do Vasco, e o que esperar desse jogo importantíssimo, né, cara? Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando o likezão aí como de costume, se inscreve no nosso canal se você não tá inscrito, é de graça, só clicar no inscreva-se, amigo, ativa também o sininho das notificações, compartilha o nosso canal com seus amigos aí vascaínos, para ajudar o nosso crescimento, a gente chegar a 200 mil inscritos nesse ano de 2023. Vai lá também no meu segundo canal, Showball, tô mandando vídeo de mercado da bola lá, hoje já coloquei um vídeo novo, link tá aqui na descrição, se inscreve lá, para ajudar bastante a gente a crescer aqui no YouTube, esse nosso novo projeto. Bom, meus amigos, o Vasco vai enfrentar a Mulambada aí no próximo domingo às 6h10 da noite com transmissão da Rede Bandeirantes, jogo no Maracanã. Mais de 56 mil ingressos vendidos para essa partida. O clássico dos milhões promete e promete muito, cara, porque o Vasco precisa voltar a vencer o Flamengo e chega cheio de moral, né, cara, vindo de bons resultados, vindo de 2 goleadas, uma na Copa do Brasil e uma no Campeonato Carioca, 8 gols marcados nos 2 últimos jogos e apenas um sofrido. O Vasco chega num momento muito favorável para, enfim, conseguir ser superior ao Flamengo nesse jogo. Mas todo cuidado é pouco, o time dos caras é qualificado, mas a gente espera que o Vasco consiga fazer um bom jogo. A gente vive a expectativa, enfim, da estreia do Andrei Santos aí, voltando ao Vasco, já está regularizado, vai para essa partida. E também o Manuel Capasso, cara, o Vasco conseguiu registrar ele ontem à noite lá no BID da CBF e ele estará disponível aí para o técnico Maurício Barbieri. Muito possivelmente ficará no banco de reservas, né, cara? A gente vive a expectativa da entrada, quem sabe, do Andrei Santos no time titular, né? Podendo formar ali um meio campo com o Andrei Santos, com o Jair e também com o Rodrigo, né? Um meio campo bem mais defensivo, mas que também pisa muito na área, como é o caso do Jair e também do Andrei Santos. Eu acredito que o Maurício Barbieri pode colocar ali o Rodrigo um pouco mais fixo na marcação, dá total liberdade tanto para o Jair e também para o próprio Andrei Santos, que são jogadores qualificadíssimos, né, cara? A gente espera muita coisa desses jogadores nessa temporada, o Andrei Santos até o meio do ano. Provável Vasco que entrará em campo aí, muito possivelmente será o goleiro Léo Jardim, Pumita Rodrigues na lateral direita, a zaga com Miranda ou Manuel Capasso, né? Podemos ter, quem sabe, uma grande surpresa, a entrada do Capasso aí como titular. Não fez nenhum jogo ainda como titular do Vasco. Eu acho pouco provável que o Maurício Barbieri irá colocar o jogador para fazer sua estreia já no Clássico, já como titular. Eu acho muito difícil que ele irá fazer isso. Claro, o jogador chegou sim para ser titular, ele será titular do Vasco, mas é o primeiro jogo dele e colocar o cara num clássico, talvez sem ritmo de jogo, já está parado há algum tempo somente treinando, eu acho que é arriscado. Eu não faria isso, na minha opinião, se eu fosse o técnico do Vasco, eu não colocaria o Manuel Capasso ali como titular. Deixa o Miranda mesmo, que apesar de ser um zagueiro bem questionável, mas já tem ritmo de jogo, já vem tendo algum entrosamento ali com o Léo Pelé, com o Pumita Rodrigues e também com o Lucas Piton. Eu acho que seria interessante manter ele pelo menos até esse jogo contra o Flamengo. Na rodada seguinte, aí você já começa a utilizar o Manuel Capasso como titular do time do Vasco. Completando o sistema defensivo, Léo Pelé, Lucas Piton, o meio campo, Rodrigo, Jair, aí tem a dúvida, né? Se vai jogar o Andrei Santos, Matias Galaza ou talvez o garoto Barros, Cauã Barros, né? Jogador da base que jogou o clássico contra o Fluminense e também, se eu não me engano, jogou contra o Botafogo. Mais à frente, o ataque com Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse será o provável Vasco que enfrentará a Mulambada aí no próximo domingo. Se Deus quiser, uma boa vitória. Já falei o meu palpite aqui no canal, 2-1 Vascão, 2 gols do Pedro Raul e o Vascão vencendo a Mulambada de virada, porque o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Deixa aí nos comentários qual é o seu palpite, o que você espera para esse clássico e se essa é a melhor escalação para o Vasco iniciar o jogo contra o Flamengo. Bom, pessoal, hoje saiu a convocação da seleção brasileira e o garoto Andrei Santos foi convocado pelo ex-técnico do Vasco, Ramon Menezes, né, que agora é técnico interino aí da CBF e vai comandar os amistosos do Brasil, o primeiro amistoso aí contra o Marrocos. Depois de muitos anos, o Vasco tem novamente um jogador que é selecionável, né, um jogador de seleção brasileira. Ele foi convocado, obviamente, não pelo fator Chelsea, né, porque ele sequer estreou com a camisa do Chelsea. O jogador, sim, foi convocado pelo que apresentou tanto no Sul-Americano Sub-20 e também na Série B do ano passado com a camisa do Vasco
e também a grande qualidade que tem o Andrei Santos. Tenho certeza absoluta, meu amigo, assim que o Casemiro não tiver mais condições de ser convocado para a seleção, o Andrei Santos será o camisa 5 e capitão da seleção por muitos anos, porque ele é um jogador referência, sim, ele é um jogador que tem uma extrema qualidade, com certeza tem um perfil, sim, de capitão de seleção brasileira. Na minha opinião, o Andrei Santos tem tudo para ser um dos grandes jogadores aí do futebol brasileiro nos próximos anos e jogar pelo menos aí umas 4 Copas do Mundo. Que merecida a convocação do jogador. Quem também foi convocado? Jogador do Vasco, né, cara? O Pumita Rodrigues foi convocado aí pela seleção do Uruguai e também vai servir a sua seleção nacional, né? Quanto tempo que a gente não falava desses problemas bons que o Vasco tem, né, cara? Problemas de jogadores serem convocados para a seleção brasileira. O Vasco passou anos terríveis aí, sem conseguir ter ótimos jogadores no seu elenco, jogadores realmente de nível de seleção brasileira, e agora a história é diferente, né? A vida do Vasco mudou totalmente. Para aqueles que eram contra a SAF, meu amigo, só tem aqui a dar risada para esses caras. O Vasco nunca mais iria ter o nível de contratação que o Vasco fez nessa temporada, nunca mais iria ter o investimento que o Vasco teve nessa temporada, porque o nosso clube estava fudido, estava falido, não conseguiu voltar para a elite do futebol, já tinha caído 4 vezes para a Série B, jogou 5 Série Bs na sua história, cara. Não tinha a mínima condição de voltar a ser um gigante aqui no futebol brasileiro. Agora com a SAF a história é outra. O torcedor vive uma grande euforia, vê grandes contratações chegando no Vasco, né? Por mais que não sejam grandes nomes, mas foi um investimento pesado que o Vasco fez nesses jogadores, um investimento que o Vasco não fazia desde lá dos anos 90, cara, quando trouxe o Edmundo, quando trouxe o Romário, quando trouxe vários outros jogadores, Juninho Paulista, e com certeza o torcedor vive uma esperança muito grande que esse projeto da 777 Partners vai dar muito certo no Vasco. O Vasco vai voltar a ser uma potência aqui na América do Sul, uma potência mundial, jogando final de campeonato mundial, pau a pau com o Real Madrid, pau a pau com quem seja que foi o seu adversário. Deixa aí nos comentários o que você achou da convocação do Andrei Santos para a seleção brasileira e também aí o Pumita Rodrigues, que vai servir a seleção do Uruguai. Bom, pessoal, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui de reforços, cara. O Vasco aí quase fechou a contratação do volante Souza. Já estava praticamente encaminhando a contratação do volante, só que teve um porém. O jogador teve uma lesão gravíssima no seu joelho, jogando lá no Besiktas da Turquia, e isso emperrou totalmente a possibilidade de retorno do Souza ao Vasco. O Vasco já estava praticamente fechado com o jogador para ele vir no meio do ano, para ele ser jogador do Vasco no meio dessa temporada, porém veio a lesão e esfriou totalmente o negócio com o volante. Para muitos, nem iria mais vir jogar no Vasco, né, cara? O Souza é aquele tipo de jogador falador, né, cara? Que fala, mas não faz nada, né? E agora, enfim, poderia acontecer o retorno do jogador Vasco, mas veio essa fatalidade. O jogador não será atleta do Vasco nessa temporada de 2023 devido a essa lesão. Exceto se acontecer uma grande reviravolta e o Vasco, mesmo assim, querer a contratação do Souza, o que eu acho bem complicado. Ontem à noite surgiu informações também do Luciano Juba, atacante do Sport, que também pode jogar de lateral esquerdo, né? Ele é ponta esquerda, mas também pode jogar como lateral esquerdo. Foi oferecido ao Vasco e muito possivelmente a diretoria deve estar analisando a possibilidade de contratação do jogador. Esse, obviamente, chegaria para compor o elenco do Vasco sem status de titular, longe disso, né? Pelo nível que é uma Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho muito pouco que o Luciano Juba fosse contratado para ser titular ali na ponta esquerda do Vasco. Se ele for contratado, ele chegará para ser reserva aí, para compor o banco de reservas. Como a gente vem falando aqui diariamente no nosso canal, que o Vasco precisa de ter peças de reposição, jogadores aí para o banco de reservas, que hoje você olha no banco do Vasco, não tem praticamente ninguém, você usa sempre o Nenê, utiliza o Egnaldo, que também está bem fraco nessa temporada, mas eu acho que o Vasco tem que sim reforçar bastante esse elenco do Vasco e reforçar o banco de reservas. Deixe aí nos comentários o que você acha da situação envolvendo o Souza, que quase foi jogador do Vasco, e também o Luciano Juba, que está sendo oferecido ao nosso clube. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais a galera que ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Saudação vai cair a todos e é nóis.